Graças e paz, pessoal, boa noite, seja bem-vindo a mais um podcast Convenção Distrito Federal das Igrejas Adventistas da Promessa. E o programa de hoje, como sempre, é um programa que vai impactar pessoas a seguirem Jesus. E meu desejo é que você possa ir nas nossas redes sociais agora, no nosso Instagram, Promessista Distrito Federal, vai aparecer aqui no nosso rodapé. E você possa ir registrar uma foto, marcar a gente vai ter o maior prazer de repostar essa foto. E vai no nosso canal também, você que recebeu esse link de repente, inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para você ser notificado quando a gente postar cada vídeo aí, todas as terças-feiras. Fica ligado que tem um convidado especial nessa noite, vai impactar a tua vida em nome de Jesus. É isso aí, pessoal, estamos de volta e nós temos aqui o nosso convidado, quero apresentar a você, o pastor Rogério Assunção, da Convenção Goiás, está aqui com a gente. Paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor, muito obrigado pelo convite e é uma honra poder servir aqui o Distrito Federal. Oh, que benção, pastor, uma benção ter o senhor aqui, pousou por aqui, a gente já convidou, vem aqui para a nossa casa, chega aqui que é uma benção bater um papo com o senhor nessa noite, um grande privilégio, pertinho da gente. Família de Cristo, irmãozão na fé, uma bênção de Deus. Muito bom. Amém, amém. Muito bom. Pastor, pessoal te conhecer, de repente tem alguém que não te conhece, ou que recebeu esse link aí. Fala um pouquinho da tua história. O senhor nasceu no berço cristão, o senhor já é promessista de berço, como é que o senhor conheceu a promessa, a Adventista da Promessa, essa igreja maravilhosa. Fala um pouquinho da tua trajetória, do teu ministério. Pastor, a minha história começa no Amapá. Lá na capital, na cidade chamada Macapá, eu e minha família, meu pai, a minha mãe, minhas 3 irmãs, nós conhecemos a promessa lá através do meu avô, da minha avó, paternos, né? Que legal. E através da programação do rádio, nós tivemos uma quantidade muito grande de pessoas que se agregaram à promessa lá no Amapá. Que bênção. Mas passamos um período um pouco longo, sem uma coordenação local, certo. Mas os irmãos, em uma determinada época, se juntaram para fazer reuniões nos lares. Entendi. E na casa do meu pai, da minha mãe, houve ali a disposição de uma grande garagem que eles tinham lá, e da escola bíblica que nós fizemos ali, os que participavam também pediram escola bíblica nas suas casas. Entendi. Até que chegou um ponto, graças ao bom Deus, que não houve mais uma possibilidade, não tinha mais lugar para essas pessoas se reunirem. Que legal. E aí, na época, o pastor Guilherme Pinheiro, que era o diretor, né, na época, presidente lá da Convenção Norte, enviou o pastor Tenório, João Barbosa Tenório. E aí ele deu a continuação do trabalho lá. João Batista Pinto, que é um grande colaborador lá do Ministério Pastor, o pastor Robson, o pastor Tomás e tantos outros colaboradores, diáconos, diaconisas. Uma turma abençoada. Nós né? nos batizamos ali todos os 6 no mesmo dia, numa praia lá chamada Fazendinha. Que legal, pessoal. Só que houve no coração dos meus pais um desejo de nós mudarmos lá para Belém do Pará, capital. Certo. E dali nós fomos congregar no Templo Central, hoje é a Igreja do Marco. Entendi. E dali começou a questão da liderança das nossas, principalmente eu e as minhas irmãs, ingressamos ali na escola bíblica, Ministério de Jovem, Ministério de Mulheres, as minhas irmãs, e começamos a desenvolver esse trabalho. Quando eu conheci a minha esposa, nós precisamos, por algumas situações, morar no Amapá. E lá nasceu a minha primeira filha. Que legal, a Ana Caroline, que esse ano agora completou 24 anos.
Que bênção. E recebemos um convite, agora do pastor Evandro, né, que foi candidato à superintendência a partir do ano de 2000, junto com o pastor Guilherme. Nós recebemos um convite para ingressarmos lá nessa eleição, propriamente dita, como diretor financeiro. E aí, conversando com a minha família, nós resolvemos vir para essa eleição e, graças a Deus, nós fomos eleitos ali. Que bênção. E já assumimos, glória a Deus. Eu lembro a data, dia 3 de janeiro, uma segunda-feira. Olha só. 3 de janeiro de 2000, eu era diácono na época ainda, e daí, com a minha família, voltamos para Belém, assumi ali a diretoria financeira, ao lado dessa equipe muito maravilhosa, abençoada. Tenho saudade demais, pastor Evandro, principalmente, né, que já dorme no Senhor. Fez parte. Mas né, foi um amigo, assim, um companheiro que eu não tenho palavras. Que bênção, e pastor. pela indicação dele e do pastor Guilherme Pinheiro, a gente foi ordenado ali ao pastorado no dia 27 de janeiro de 2001, agora em janeiro, daqui a pouquinho, dia 27, a gente vai completar aí 22 anos de ministério. Uma boa bagagem, né, pastor? Muito bom. Fui ordenado em janeiro e no mesmo ano, em outubro, nasceu o meu segundo filho. Que benção, o Lucas Moisés, que completou esse ano 21. Tem sempre ordenação. Ao diaconato foi a Carol, ao presbiterato foi o Lucas. Que legal, cara. E nós ficamos lá até 2003. E aí, por um chamado da diretoria geral, Goiás ainda era um setor, né, um setor administrativo, e o pastor Elias Araújo era o diretor. Nós fizemos um contato em São Paulo e, por um convite dele e da diretoria, nós viemos conhecer o Goiás. Que bênção. E daí seguiu demos a continuidade, né, do trabalho. Eu voltei ao Amapá agora em 2015 para um evento lá chamado Amapá Cristo, mas algum tempo, 7 anos aproximadamente, eu não volto lá. A Belém eu vou de vez em quando. Rever o pessoal. Francileu está lá agora na superintendência. Revejo minha família, a igreja que eu amo muito. A igreja lá do Amapá, na Avenida Tamoios, Avenida Marco, lá em Belém do Pará, foram igrejas que marcaram aí as nossas vidas. Que bênção. E hoje o senhor segue como superintendente da Convenção Goiás? Isso. Eu estive, na primeira vez que eu vim como diretor financeiro. Certo. Nós retornamos, né, para morar no Pará um período. Entendi. E no retorno para cá, aí já com o pastor Arimateia, à frente da convenção, nós recebemos um convite, estávamos lá na igreja do Vera Cruz, recebemos o convite para pastorear Caldas Novas. O senhor conheceu agora recentemente Caldas Novas, pastor, né? Fábio, né? Está lá atualmente. Isso, pastor Fábio, depois a Terezinha está lá. Muito bom. E toda aquela equipe abençoada. Que bênção, pastor. Passei um período curto porque já no final do ano, um outro convite para a diretoria financeira. Certo. E aí nós participamos da eleição, nós fomos aclamados ali a diretor financeiro. Então eu mudei para Goiânia em 2016 e no final de 2019 aí veio a eleição para a superintendência. Entendi. Então, a partir de 2020, como superintendente da Convenção Goiás. Que bênção, glória a Deus, servindo ao Senhor lá. Pastor, como é que está a Convenção do Goiás hoje? Como é que está essa convenção aí na missão? Como é que o pessoal tem caminhado? Olha, a expectativa é que nós venhamos retomar um trabalho que já foi feito desde da primeira gestão do pastor Arimateia. Eu já entrei na segunda gestão dele como superintendente, eu vim como diretor financeiro para ajudar. E pela confiança dele e dos demais diretores, a gente assumiu também o Ministério de Proclamação. Na verdade, nós transformamos ele praticamente em uma missão urbana. Então, nós trabalhamos as igrejas da convenção para elas se mobilizarem no bairro próximo aonde elas estavam implantadas. E por conta dessa mobilização, eu acredito, foi uma preparação, porque no início, na verdade, de 2000, nós tivemos o nosso retiro regional, que ele é feito desde 2017. Ali começamos com 100 e poucas pessoas. Hoje nós já tivemos 330 e poucas pessoas aproximadamente no retiro passado. Logo que nós voltamos do retiro, que foi uma festa espiritual assim extraordinária, aí foi notificado
foi declarado a pandemia mundial. Então, atrapalhou bastante, né? Foram fechadas as igrejas e tivemos alguns transtornos, mas devido àquele fogo que foi aceso, sim, pelos irmãos se mobilizando fora da igreja, pelaquela concentração maravilhosa lá no retiro, que foi um retiro assim sobrenatural. Quando nós voltamos, a sensação era de nós começarmos um trabalho, mas eu acho que Deus fechou o templo para ele trabalhar a igreja. Que legal. E essa igreja se mobilizou online e graças ao bom Deus, eu posso dar isso como testemunho, na época como diretor financeiro e agora mais ainda como superintendente, porque Deus ele sustentou a obra dele de uma forma extraordinária. Verdade. Nós não tivemos uma necessidade espiritual, nós não tivemos necessidade material, em tudo Deus supriu, tudo Deus supriu, mesmo sentado numa mesa, fazendo lives com celular. Verdade. A internet caía, os irmãos se desesperavam, ficava mudo. Verdade. E era uma coisa que a gente não sabia fazer, como tudo isso que está sendo feito, essa equipe maravilhosa, esses equipamentos aqui, essa tecnologia. Nós não tínhamos nada, nós tínhamos uma mesa de plástico coberta com um pano que nós achávamos por lá mesmo. Se ajeitava. Tem que ter uma escola bíblica, os irmãos estão sem a lição, os irmãos estão em casa. Tem que atender os irmãos. Tem que atender os irmãos. Até que chegou o momento em que nós dissemos, não, nós precisamos reabrir a igreja. E na reabertura, aquela sede toda de estar junto, mobilizou o pessoal. Que bênção. E graças a Deus, Deus tem dado graça, tem dado continuidade a essa obra. E da mesma maneira que Ele nos ensinou que nós podemos servi-lo no meio de uma grande tribulação, Ele às vezes não está no fogo, Ele não aparece naquele vento forte, Ele não aparece, mas uma brisa suave dizendo, olha, eu estou aqui. Glória a Deus. Né? Eu estou aqui. E eu continuo sendo o Senhor dessa igreja. Amém. Na última ceia que eu ministrei, agora foi lá no Vila Nova, na igreja que eu estou pastoreando, agora a última igreja que eu estou tomando conta, eu fiz essa ministração. Quando os discípulos estavam comandando a igreja, eles estavam sendo comandados pelo Espírito Santo. Alguém se levantou para mentir para Pedro. Não foi assim. A mulher dele chegou, é verdade, foi assim. E Pedro disse para eles algo que a gente tem que resgatar. Se vocês não mentiram para nós, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Verdade. Então você cometeu 2 erros. Primeiro, antes de você mentir, você se enganou com a liderança dessa igreja. Não sou eu o líder. O líder é o Espírito Santo, que está acima de nós. Ele é o dono, e eles pagaram um preço. Então eu não quero pagar esse preço. O meu papel como superintendente e todas as demais diretorias é em oração, em jejum e na busca da autoridade do Espírito Santo de Deus, é devolver para ele o comando da igreja, que nós jamais deveríamos ter trazido para nós essa responsabilidade. Na verdade, nos submeter à vontade dele, que é soberana. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor. Muito bom. Pastor, a convenção hoje, ela está quais ações que tem sido evidenciada, mesmo com os desafios que houveram entre a pandemia, que o senhor está falando de uma retomada, né, das atividades, mas a convenção, uma coisa forte que me chamou a atenção, até que eu vi em jornal, né, algumas ações sociais, de assistência social, isso é muito importante, igreja na comunidade, mas além dessas ações, se eu quiser falar um pouquinho, que são fortes na convenção, está tendo PG, está tendo estudo bíblico, está praticando discipulado, o que é que está pegando assim nas ferramentas missionárias aí da convenção? Olha, o nosso papel é dar o suporte para os ministérios locais. Na igreja que você viu aparecer lá na televisão, ela apareceu lá na Rede Globo, inclusive. Sim. Inclusive, em âmbito nacional, ela foi vinculada, porque os irmãos compartilharam. Daqui de Goiás, chegou para Curitiba. Eu estive agora, alguns meses atrás, lá no Paraná, na cidade lá de Maringá, e lá pessoas reconheceram o trabalho, elogiaram o trabalho, e como a minha filha Caroline diz, toda honra e toda glória seja para Deus. Qualquer manifestação que a gente faça, qualquer elogio que a gente queira fazer para a convenção ou para as igrejas dela, a glória imediata tem que ser dada a Deus. Amém. Esse é o nosso papel. Mas os irmãos já faziam isso. A irmã Fátima, a diaconisa Fátima, o diácono Antônio Viana, uma família que praticamente começou aquela igreja lá, junto com a diaconisa
Joana, na época, quando eu fui lá, pastor Abimael Canto Melo foi pregar na inauguração do primeiro salão que teve lá. Ele já fazia esse trabalho social. Glória a Deus. O que foi que a gente fez? A gente animou o pessoal a se unir ainda mais. Nós juntamos 2 igrejas, inclusive outros pastores e outras igrejas souberam desse trabalho. Nós fomos para a porta do hospital. Nessa noite nós levamos aproximadamente 200 refeições. Que bênção! 200 refeições. Nossa. Uma igreja numericamente pequena. Sim. E ela se mobilizou, já havia feito isso, como eu vou repetir, ela já tinha feito isso há muitos anos, esse trabalho de assistência social, só que nós pegamos e demos o apoio para eles. Se vamos fazer isso maior, que vamos. Legal, pastor. E com a experiência que a gente tem de marketing, de mídia, desde a época que eu trabalhava no Amapá, no SESC, no SENAC, a gente mobilizou a televisão e aí eles acharam interessante, não o trabalho da igreja, certo, mas eles acharam interessante o trabalho para a comunidade, o trabalho da igreja para a comunidade. Assistencial, é isso que as pessoas sempre perguntam, pastor, como é que você consegue... Por exemplo, nós fizemos agora no Vila Nova um trabalho com crianças. Que legal. Como que uma televisão se interessa em fazer essa cobertura do trabalho de vocês? É porque não é um trabalho da igreja para a igreja. É um trabalho da igreja para a comunidade. Exatamente. Então lá nós servimos 200 refeições. Lá na praça, que foi o MCA do Vila Nova, qual foi a ideia que a gente teve? Era de fazer algo tão doce. Entendi. Quem é Jesus para você? Para mim, ele é algo tão doce. Então nós jogamos essas frases e fizemos uma brincadeira com elas. E o que foi que nós oferecemos para as crianças que participavam do evento? Algodão doce. Que legal. Quantos algodão doce nós vamos servir? Aí tinha uma turma da diretoria sentada lá, e eu disse, não, eu dou R$50. Eu não sei quanto é que está um algodão doce, mas eu dou R$50. Entendi. E nessa reunião, nós arrecadamos 200 algodão doces. Olha que legal. Numa única reunião, muita gente alcançada. Sem pedir oferta, sem pedir nada. Uma boa praça mensagem também, lotou. Né? Sim. Aí o que acontece com os jovens? O Ministério Jovem disse, não, nós queremos participar, nós vamos fazer um teatro. O Ministério de Músicas e Artes não pode deixar a música por nossa conta. Os diáconos cercaram lá o local, o ambiente. Os homens foram participar, os pastores. Então, qual é o nosso papel? É verificar o que é que a igreja tem, o que é que ela faz. Às vezes, com uma simplicidade, ela já faz. E valorizar aquelas pessoas que estão fazendo. Glória a Deus. Normalmente, não é que a gente perca tempo, mas a gente fica muito necessitado de que todo mundo participe. E isso nunca vai acontecer. Verdade. Nunca vai. Jesus falou para quase 500 discípulos, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. 500 ouviram. Uma semana depois, tinha 120. Olha só. E cadê os outros 380? Verdade. Você não vai ver o Espírito Santo perguntando por isso. Você vai ver que eles estavam sentados, 9 horas da manhã, de repente um vento veemente e impetuoso encheu todo aquele lugar. Verdade. E o que é que a Bíblia diz antes desse vento aparecer? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Exatamente. Todos os que ouviram estavam unidos? Não. Verdade. Mas todos os que estavam lá estavam em unidade. Verdade. E aí o Espírito desceu, eles falaram em línguas, e lá fora Pedro deu o recado que batizou naquele dia 3.000 almas. Então tem muita gente querendo fazer e está à disposição. Vê lá quem é o diácono, vê quem é o diácono Antônio Viana, vê quem é a diaconisa Fátima. Se você colocar talvez para pregar, eles sabem, não é nenhum demérito para eles. Sim. Mas talvez eles se recusem. Verdade. Agora coloca um trabalho desse de assistência social. Você me entendeu? Entendi, então pega o que eles têm, o que eles já estão fazendo e fomenta isso. Legal. Como diz o Luciano Subirá, você vai pegar a lenha e vai colocar o fogo. Pega a lenha deles e põe fogo na lenha deles. Não fica dando a sua lenha para eles. Exatamente, vai queimar bem, né? Põe fogo na lenha deles. Isso, muito bom. A diaconisa Sandra, que está representando lá o MCA, esse ano, graças a Deus, ela vai continuar
à frente do trabalho. Então tem muitas atividades, muitas coisas para serem feitas. E coisas simples, né, pastor? Simples. E às vezes o simples para muitos é o que é mais difícil, né? E é simples de fazer, a gente acaba não fazendo, né? A maior dificuldade que eu tenho no ministério é encontrar pessoas que já estão há muitos anos servindo a Deus e convencê-las que o evangelho é simples, verdade. Que pode ser feito com simplicidade e Deus atua de uma forma extraordinária. Amém. Claro, quando você puder fazer mais e melhor, uma proporção você fará, mas não espere fazer mais e melhor. Não espere. Exatamente. Né? Nós que somos a ferramenta, né, pastor? E é essa mobilização que nós estamos fazendo com o Ministério Jovem, Regional, com o Ministério de Crianças e Adolescentes. O jovem é o Epaminondas Júnior. A de crianças e adolescentes é a diaconisa Tânia. Um extraordinário trabalho que eles fazem. Fizemos agora de um acampamento, lá no, nós chamamos Passa Quatro, São Miguel do Passa Quatro, o nome da cidade. Tiveram 13 jovens, se eu não me engano, 13 adolescentes se resguardaram do batismo nas igrejas. Entendi. Porque queriam ser batizados lá. Olha só. Na ceia que foi ministrada, tinha 150 e poucas pessoas que participaram dessa ceia. E foi, assim, algo extraordinário. Diaconisa Célia, à frente do Ministério de Mulheres, o diácono o Kleber Fernando, que está à frente do Músicas e Artes. Algum ano atrás nós fizemos um concurso de música lá. Músicas autorais. Olha só. E foi um sucesso. Os talentos. Exatamente. Aí, foi um sucesso muito grande. Então, eles já estão fazendo. Observe o que eles fazem, veja o que eles precisam para fazer melhor e dê o suporte para eles. E Deus ele faz a parte que nós não podemos fazer. Verdade, impossível. Muito bom, pastor. Essa ação social, pastor, que o senhor comentou, é algo que, inclusive, eu fui alcançado até por um outro ministério, de uma outra ação. Eu lembro uma vez que eu estava em numa UPA e, cara, eu estava morrendo de fome à noite. Às vezes você saiu desesperado. Eu não lembro bem o que aconteceu no dia. Não sei se eu fui socorrer alguém, alguma coisa assim. E acho que não tinha nem um carrinho de lanche na rua, nem nada. E teve uma pessoa que chegou com pão, com a sopa, cara. Aquilo ali foi uma bênção de Deus na minha vida. Eu entendi como o cuidado de Deus, pastor, na minha vida. Então, imagina essas pessoas que foram alcançadas aí pela ação missionária da igreja em Goiás. Que bênção, viu? Essa igreja do Independência Mansões teve o apoio da outra igreja que eu pastoreei também, que é o Jardins de Madrid. Certo. Mas antes disso, no Esmeralda, nós fizemos um lanche para entregar nas ruas, propriamente dito. Que bênção. Então, nós sentamos ali com os moradores de rua, levamos a refeição para eles, era um lanche, na verdade, e podemos ouvir as histórias da vida muito dele testemunho, lá. Né, pastor? Para uma pessoa, pastor, para uma pessoa que recebeu alimentação, ele disse, olha, eu como alguma coisa todo dia. Ele falou, eu como alguma coisa todo dia. Mas tem 3 dias que eu não faço uma refeição. Caramba! E aí eu sentei do lado dele lá, no meio de um papelão, e fiquei ouvindo a história dele. Entendeu? Entendi. A gente parou para dar atenção. E lá no hospital, você fez me lembrar uma coisa maravilhosa. Lá no hospital tinha uma faixa colocada, que era o tema do projeto. Certo. Está tudo pago. Olha só. Entendeu? Está tudo pago. Uma grande verdade. Quando eles vieram para receber refeição, os médicos, não só os pacientes, mas os acompanhantes, as pessoas que mais eram alcançadas, eram os acompanhantes. Que bênção. Porque os pacientes estavam lá dentro. E os médicos saíram lá e perguntavam, olha, eu sou médico daqui, mas eu não fiz ainda a minha refeição. Se eu pagar para vocês... quanto é que eu posso pagar? Aí eu falei assim, olha aquela faixa ali, lê aquela faixa. Aí a médica lá, o médico diz assim, está tudo pago. Está tudo pago. Aí os irmãos da igreja levantavam lá, está tudo pago. E lá embaixo a referência, lá de João, que Jesus falou. Jesus fez, né? Que Jesus declarou, né? Tetelestai, está consumado, está pago. Feito, né? Pode comer à vontade. E assim como essa refeição está sendo colocada, nós queremos apresentar para vocês o pão da vida. Glória então não era só uma refeição,
Muito bom. E uma coisa muito legal que aconteceu, a repórter estava lá, certo. Nós convidamos ela para jantar. Olha só. E aí, sem que ela percebesse, eu tirei o microfone da mão dela. E aí eu passei a entrevistá-la. Foi? E tem um irmão da igreja, que ela é muito conhecida lá em Goiás. Que legal, e o irmão da igreja lá, o irmão Antônio, começou a fazer essa filmagem. E aí eu perguntando para ela, como é que está a refeição? E ela começou a responder no próprio microfone dela mesma. Entendi. Olha, parabéns, que carinho que vocês me atenderam, é um diferencial. Isso é verdade. Ela foi entrevistar um senhor que estava lá, ele disse, olha, essa igreja, ela está fazendo o que Jesus fez. Verdade. Porque Jesus veio para trazer o alimento. Eles estão imitando Jesus. Que bênção. Ele deu o testemunho, não é crente, mas ele foi alcançado pela Muito simplicidade. Bom. Quanto que foi gasto naquela refeição? Foi uma doação que nós recebemos. Entendi. Só que os talentos das irmãs lá do Independência Mansões, o apoio de lá dos irmãos lá do Jardim Madrid, o pastor que foi lá na época lá do Vila Nova, fez a diferença. Glória a Deus. E essa diferença aí é marcante na vida de qualquer um. Como eu acabei de lembrar do fato lá atrás, né, da UPA, creio quanto abençoou, alcançou vidas. Muito bom, pastor, que bênção. Pastor, aproveitando aí o senhor falando um pouquinho da convenção, das ações, eu lembro que eu tive agora há pouco em Caldas Novas, pastor Fábio, inclusive, quero mandar um abraço para ele, se estiver nos assistindo aí. Diaconisa Terezinha. Uma bênção, almocei na casa deles na segunda-feira, há pouco tempo aí, quando eu saí de lá com a família. E eu lembro que eu estive lá em janeiro, do início do ano, desse ano, no início do ano agora. E quando foi agora, em dezembro, eu vi lá algumas mudanças nas instalações, no prédio, a fachada da igreja. E eu fiquei muito feliz, porque eu vi uma moçada lá do louvor, diferente e tal. Vi uma igreja já diferente, pastor. De janeiro a dezembro eu vi mudanças. E falando nisso, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho como é que tá essas ações aí futuras aí para a igreja, e o que a igreja está pensando nessas estruturas físicas de receber pessoas, acomodações. Fala um pouquinho, pessoal, para a gente conhecer. Eu pastorei lá em Caldas alguns meses de 2015 e na vinda, como eu falei, como diretoria financeira, apoiando ali o trabalho do pastor Imateia, a gente desenvolveu algumas mudanças nas igrejas, mas por uma questão financeira, que depois que a gente foi se reequilibrar, já quase no final da gestão, a gente fez alguma coisa um pouco mais assim, radical, como a mudança total da fachada lá lá de Rialma. Nós mudamos assim drasticamente a fachada do Vila Nova, que é a nossa sede lá. E outras igrejas também receberam isso aí. Porque enquanto a gente não pode fazer algo mais profundo, que é o nosso desejo, né? É a vontade da gente fazer, como a igreja do Senador Canedo, nós mudamos de um lugar que já era bom para a igreja, mas era pequeno, passou a ser pequeno, né? E aí foi para um galpão, um prédio assim maravilhoso. Mas não fica só nisso aqui, a igreja não deixa ficar. Então colocaram a fachada lá, pintaram a logomarca da igreja. Que bênção, pastor. O Ministério de Crianças e Adolescentes lá é para tirar o chapéu, tem uma estrutura montada, bem organizada, assim como nas demais igrejas. Então, é isso que eu te falei, a gente pega aquelas pessoas que querem fazer com pouco e a gente já faz. Glória a Deus. E os demais que querem alguma mudança radical demais, a gente não tem condição agora, a gente faz as mudanças na estrutura, na fachada, por exemplo. No Vila Nova nós inauguramos o Night and Day, que é aquela logomarca, né? O pastor Felipe, o nosso diretor de comunicação, é apaixonado nessa logomarca, porque ela tem os padrões oficiais que a promessa exige que a gente faça. E ela é night and day, é noite e dia, porque essa hora lá, ela já está acesa, dá para ver de qualquer lugar. Quem desce ali na Avenida Independência já vê de longe aquela logomarca acesa, e ela vai até meia-noite, depois ela apaga automaticamente. E a gente usa como slogan dessa nossa gestão, que é a Convenção Goiás, ela trabalha de dia e de noite. Glória a Deus. A gente não tem um descanso aqui, mas a gente desenvolve. A última que nós colocamos foi lá, na nossa querida igreja do Jardim Madrid. Está lá, precisa fazer o templo dela, precisa aumentar a capacidade do templo. Mas, enquanto isso, nós estamos elaborando projetos para isso, a gente faz uma fachada diferenciada. Nós fizemos um culto do dia 22
de janeiro, que nós recebemos o pastor Silvio lá, Silvio Gonçalves, né? Silvio da região paranaense, onde estive lá recentemente, pastor Toniel e demais pastores da convenção. A igreja se reuniu lá, 3, 4 igrejas e um templo só, para ele pregar de manhã e o pessoal ser abençoado, mais igreja, para não ficar muito centralizado. Sim. Mas aí, pastor, vamos fazer uma pintura aqui? Vamos colocar a logomarca? E em questão de dias, a igreja estava pintada, que bênção, restaurada a fachada dela completa. Por quê? Porque as pessoas que querem fazer de verdade, as que querem fazer de verdade, elas fazem com o que ela tem. Verdade. Aí Deus dá condição para ela fazer mais. Aquela que fez com o que tem, quando tiver mais, vai fazer o quê? Vai fazer mais. Isso mesmo. E o trabalho vai ser desenvolvido. As etapas vão sendo, né, pastor? Caldas Novas, você deve ter visto a logomarca nova lá. Sim. Você já deve ter visto que foi mudado a frente agora lá, o altar renovado. Você deve ter visto uma mudança na parte dos louvores, na parte estrutural dos louvores. Exatamente. Assim como você for, por exemplo, você vai lá no bairro Floresta, onde juntamos agora 2 igrejas, que era o Perim e o Floresta. O nosso diretor de músicas e artes, ele congrega lá, e evidentemente a igreja, não é que ela precisa, também ela merece uma música melhor. Verdade. Né? O chefe da música está lá. Está lá, né? E aí faz uma campanha, compra caixa. O que a gente pode fazer, a gente vai fazendo, Amém, a gente vai mudando, a gente vai estruturando. Fico muito feliz. Agora dia 25 e 26, nós temos uma reunião administrativa com os pastores e no dia seguinte ali um lazer, uma comunhão, uma confraternização, né, entre nós. Legal. A diretoria, a secretaria vai passar os dados, a diretoria financeira vai passar as informações, eu vou dar algumas instruções. Então vamos ter um momento lá, tanto administrativo quanto de comunhão, de lazer. Entendi, um momento dia 28, que nós queremos comemorar ao aniversário da igreja, 28 de janeiro agora, nós vamos fazer uma ceia ministerial. Olha aí que bênção. Então, pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros, os líderes ministeriais, tanto regionais quanto locais, nós vamos nos reunir e vamos celebrar o aniversário com uma toalha e uma bacia na mão. Glória a Deus. Para a gente não esquecer, né? Para a gente não esquecer, né? Que quando a gente lava o pé do nosso irmão, o Espírito Santo lava o nosso coração. Amém. Glória a Deus. Limpa por dentro. Muito bom. Que legal, pastor. Pastor, tem algo que eu queria saber do senhor, e até o pessoal também contemplar isso. O senhor e a sua esposa, até apresentar para nós, está o nome dela, e de repente está nos assistindo aí, eu dar um abraço para ela também. Com certeza. Vocês têm feito muitas palestras por aí afora no Brasil, alguns estados, inclusive eu vi algumas postagens, algumas divulgações. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho aí ministerial, do conteúdo, do que é que o senhor tem levado aí para fora. De repente até alguém que está nos assistindo, de repente convida o senhor também aí para estar devendo um trabalho desse aqui no DF, né? De repente aqui a convenção, a diretoria e pastores fiquem atentos para fazer um trabalho aí maravilhoso. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho que é forte, eu vi aí que é hoje ela é diaconisa, né? Diaconisa Cleise, ela foi ordenada ao diaconato no dia que eu fui ordenado ao presbiterato. Que bênção. E aí eu vou mandar um beijo, né? Mandar um abraço para ela. E lembrar uma coisa que eu já disse há muito tempo atrás, mas deixar gravada aqui para ela nunca esquecer. Fica à vontade. Que quando eu conheci a Cleise, eu vi que aquela mulher que estava descrita lá em Provérbios não era apenas uma poesia, mas era também uma profecia. Glória. Ela é essa companheira, essa adjuntora de verdade que está lado a lado. E por causa dessas palestras que ela tem essa habilidade de fazer, ela é formada em nutrição, né, e dietética, nutrição humana. Ela tem a pós-graduação em saúde pública e outras mais qualificações. Nós trabalhamos juntos no Amapá, eu trabalhava no SESC na época, depois eu fui para o SENAC, ela trabalhou no SEBRAE. E quando nós fomos chamados para o ministério, nós trouxemos aquela bagagem que a gente recebeu lá, que era a parte da economia, a parte da administração, e a gente fez uma adaptação. A minha irmã Luciane e o irmão dela, o Cleberson, que hoje é pastor, a Luciane é diaconisa. O Cleberson, o irmão dela, é pastor, eles eram líderes dos jovens lá. Aí, Rogério, você não tem uma palestra sobre trabalho em equipe? E eu tinha uma do SENAC.
Até hoje o Senac ministra e tem um livro chamado Negociação para Trabalho em Equipe. Então eu peguei toda a parte administrativa e coloquei os exemplos bíblicos. Muito bom. Nesse dia nós fizemos uma palestra para 130 jovens lá do Pará. Muito 130 bom. Jovens líderes. E de lá a gente continuou fazendo. Então agora, por exemplo, lá em Maringá, ela não pôde ir comigo, infelizmente. Eu ministrei lá, junto com o pessoal de missões, pastor Zenilson. Nós ministramos lá, eu ministrei... Na verdade, eu ministrei 5 vezes lá, eles não dão um sossego. Caramba, né? Ministrei sábado de manhã, sábado... a sua agenda está difícil. Não, sábado de manhã, ministrei sábado à tarde uma palestra e fechei o projeto lá deles, a Conferência Uma. Falei sobre avivamento. Muito bom. Foi muito bom. A equipe também extraordinária. Aí depois eu ministrei domingo à noite numa outra igreja. Ela não pôde ir, mas anteriormente nossa viagem para a Bahia, dia 30 de abril, foi a Assembleia Regional da Bahia, e eu fui representando lá, né, a diretoria geral, e a gente se encontrou lá, e aí ela ministrou para os pastores. Né? Ela ministrou uma palestra que ela tem para mulheres, ela fez uma adaptação para a liderança dos pastores regionais, os pastores de lá da Bahia. Agora, no Vila Nova, em parceria com o Ministério de Mulheres, que é a nossa irmã Dulcirene, elas fizeram a TPM, que começou em Caldas Novas. Que legal. A primeira ministração foi em Caldas Novas. TPM nada mais é do que uma tarde para mulheres. Olha aí. Então, elas fizeram lá em Caldas Novas, extraordinária a palavra. Legal, ela fez lá no Jardim das Esmeraldas. Nós fizemos, eu não lembro mais, em outra igreja que nós fizemos. Nós fizemos lá no Jardim Madrid, se eu não me engano, e agora no Vila Nova. Só que aí eu peguei e falei, não, agora chega dessas tardes para mulheres. Né? Nós pegamos os maridos dessas mulheres e nós fizemos uma reunião só para os homens. Eita, cara. Agora um tema curioso, que as próprias mulheres até eu estou curioso, incentivaram os homens a participar. Qual era o tema da palestra para os homens? Você precisa ser sal, mas você não precisa ser grosso. Que legal. Uma verdade, uma boa lição, né? E descontraída, né? Também, você foi chamado para ser sal, mas você não precisa ser grosso. E o que foi que os homens das outras igrejas fizeram? Levaram as mulheres lá no Vila Nova para assistir a palestra com a Cleise e foram para lá assistir comigo a palestra. Que legal. Então nós fazemos palestra para casais. Nós viemos aqui em Ceilândia, se eu não me engano. Eu não lembro qual foi a época. Eu estou aqui de 2017. Quem convidou a gente foi a irmã, eu não vou lembrar agora os nomes de quem estava lá pastoreando. Certo. Porque já tem algum tempo. Mas foi uma palestra que nós fizemos para casal aqui em Ceilândia. Que benção. E foi muito bom. Fizemos no Amapá, no Pará, se eu não me engano. Nós fizemos no Pará, fizemos aqui e vamos fazer em outras. Muito bom. Isso aí eu acho muito legal, pastor, porque além da bagagem que vocês têm, né, da vida em si que adquiriram profissionalmente e do ministério, e poder agregar isso a pessoas, as pessoas que às vezes não têm nem a condição, né? Você falou, Paulo, que palestrou para alguns jovens, tal, e isso a igreja poder inserir o jovem dentro de uma visão bíblica cristã, como os exemplos que o senhor trouxe, né, explicando para a gente, isso é maravilhoso. Eu até percebo na igreja, pastor, e eu vim disso aí também, muitos jovens na comunidade são alcançados e a igreja poder passar essa visão como uma escola de vida, vamos dizer assim, sem igual. Nós fizemos em Caldas Novas um projeto que a gente quer fazer em Goiânia e vai acontecer em nome de Jesus. Amém. É o Kingdom School, é o reino que foi para a escola. Nós fizemos no dia que nós alcançamos pela manhã 500 alunos. Glória e na parte da tarde mais 500 alunos. Na época o pastor Clacilto estava lá, hoje ele está como vice-diretor da Convenção Goiás. E nós queremos trazer para Goiânia, talvez ainda agora, nesse primeiro semestre de 2023, e intensificar nas escolas esse trabalho. Né? Muito bom. E a Cleise, a minha esposa, a diaconisa, ela tem essa habilidade, não apenas do curso que ela serve, que ela cuida de muitas pessoas. Agora não está fazendo presencial por causa das nossas viagens, mas online ela dá uma assistência para muitas pessoas. E aí esse trabalho com as mulheres
do lado da Diaconisa Célia, que é o Ministério Regional, do lado da Dulcirene, que é o Ministério Local lá do Vila Nova, né? Uma guerreira que tem lá no Jardim Madrid, que é a Diaconisa Cléo Pacheco, ela sempre está assistindo as lives e participando. Ao lado dessas mulheres que dão abertura para o trabalho e precisa dar essa abertura, ela desenvolve. Necessário. O trabalho em equipe, a gente amplia ele para comunicação. Então, você trabalha, por exemplo, na cidade do interior, você trabalha para crianças de qualquer idade. Nós ministramos no interior em uma Câmara Municipal para alunos de uma escola, e a turma da tarde foi tão grande, eu tenho essas fotos no meu Facebook, que não coube na câmera. Aí nós tivemos que fazer embaixo de uma árvore, porque não tinha sala de aula nenhuma que coubesse tantas pessoas. Essa mesma palestra para alunos do ensino médio, nós podemos fazer para prefeitos, para vereadores, pastor que aproveita muito isso, o pastor Vilmaci, lá da cidade de Rio Verde. Eu vou constantemente em Rio Verde, porque a igreja convida a gente lá, mas um dia ele me convidou para ministrar essa palestra em uma empresa. Que legal. A empresa fechou, duas empresas se reuniram, ou três, se não me engano, numa sala, fizeram ali um coffee break, fizeram um lanche maravilhoso, e daí a palestra. Entendi. Então, eles estão sentados ali, ouvindo uma realidade que é administrativa, sim, com um conceito bíblico. Quando você dá uma palestra sobre administração, que você acaba, as pessoas estão com lágrimas nos olhos. Cara, só o Evangelho proporciona isso. Só o Evangelho proporciona isso. A primeira vez que o pastor Guilherme me convidou para pregar num culto de domingo à noite, eu fui tremendo, mas eu fui. Entendi. E quando eu acabei de pregar, uma palavra simples, que eu estava tremendo e gaguejando, como eu nunca tinha feito na minha vida, uma família veio na frente e aceitou Jesus. Glória a Deus. Quando aquela família estava ajoelhada lá, o Espírito Santo falou nos meus ouvidos e disse assim: o Evangelho é poder de Deus. Glória a Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, e não queiram guardar esse poder para você. Isso vai explodir mais cedo ou mais tarde. Então passa isso para alguém. Testemunho, abra a boca, né? Abra a boca, fale, deixa Deus falar. É isso aí. Que bênção, pastor. Glória a Deus, muito feliz aí por ver esse trabalho, as ações. Eu acompanho sempre que posso, assim que eu vejo. É muito bom, muito gratificante. Nós estamos melhorando a nossa rede social. Nós tínhamos um Instagram muito grande lá, estava em fase de crescimento, mas nós perdemos ele por uma questão lá da própria política lá do Instagram. Entendi. Então nós retomamos com o antigo, mas é só procurar lá Promessistas Goiás e que você vai encontrar. Ou então lá Promessistas Vila Nova, também a igreja que está pastoreando. A gente sempre está postando informação. Que legal. Os nossos vídeos estão lá. É isso aí, deixa eu dar esse recadinho pro pessoal, reforçar aqui. Pessoal, olha só, você pode visitar a rede social que está aparecendo aqui, que o pastor acabou de falar, e você segue lá, o pessoal comenta, testifica lá, vê as postagens, de repente tenta fazer contato com o pastor se você quiser, e é uma bênção aí para você conhecer um pouquinho as igrejas. De repente faz uma visita na igreja local. O pastor atualmente está na igreja de Vila Nova, né, pastor? Isso, Vila Nova. Faz uma visita ao pastor, tá bom? Em nome de Jesus, você será muito bem-vindo, muito bem recebido lá com a graça de Deus, tá bom? Pastor, uma pergunta para o senhor aqui. Na opinião do senhor, na visão do senhor, qual o maior desafio para a igreja hoje, pastor? O que é que o senhor vê, assim, o maior desafio na missão para a igreja? O que é que mais assim, dificulta o trabalho da igreja? O que atrapalha? São os desafios da cidade? São os desafios... Porque o campo de Goiás é um campo que já tem sua cultura, sua cidade, secularismo. Em todos os lugares, a gente está em Brasília hoje, mas cada lugar tem a sua peculiaridade, né? Então, qual é o maior desafio da Convenção Goiás na missão? O que é que mais tem mexido aí com o pessoal aí em termos de desafios? É muito forte, é muito duro às vezes uma palavra, principalmente de mim, que sou superintendente e sou pastor da igreja sede, mas é uma realidade. Certo. O Jesus que a gente serve não está olhando para nós como uma mulher que está se vestindo para um desfile. Entendi. Ele está olhando para nós como uma mulher que está se vestindo para um casamento. Glória a Deus. Então Jesus não vem presenciar
Isso. observar um desfile. Ele vem para se encontrar com a sua noiva. Amém. Para buscar a sua noiva e arrebatá-la para casar com ela. Amém. Ele é o noivo, ele morreu por ela. Amém. O papel da igreja é retomar aos princípios bíblicos, aos parâmetros bíblicos, que diz que você foi chamado para estar com Jesus, aprender dele e depois comunicar. Qual é a frase que a gente mais usa para impactar nas nossas ações evangelísticas? Que o evangelho é um mendigo dizendo para o outro aonde tem pão. Entendi. É só isso. Você pode ter um curso de graduação, nós estamos negociando com o setup lá para levar para Goiás uma pós-graduação de missiologia, ainda agora em 2023, se Deus assim permitir. Glória a Deus. Mas, apesar de tudo isso, você que já recebeu e o que você já recebeu precisa ser repassado. Precisa ser repassado. Eu vou te dar um exemplo, o nome dela é Maria. A irmã Maria lá em Icoraci, que foi a maior igreja que eu pastorei lá no Pará. Icoaraci, em Tupi-Guarani, significa de frente para o rio. E o marido dela, o Oswaldo, era pescador, era um líder lá dos pescadores. Certo. Ela não tinha, e eu não digo isso para constranger, porque ela sabe disso. Ela não tem habilidade alguma com relação ao evangelho. Ela não sabe, às vezes, assim, ela tem uma vergonha que é extraordinária. Para se expressar, ela ria mais do que ela conseguia falar. Né? Mas na hora que nós estávamos na escola bíblica, que nós perguntávamos quem está nos visitando hoje, 5, 6 pessoas se levantavam ao redor dela. Que ela convidou que ao redor dela. E um dia eu chamei e falei: minha irmã, o que acontece? Qual é o segredo? Né? Porque eu sei que a senhora não é que só tenha vergonha, é que a senhora fica constrangida de falar com as pessoas. Ela falou: pastor, eu digo para as pessoas que me procuram para eu aconselhar. Ele disse: olha, eu não sei lhe dar essa resposta que você está precisando, mas sábado de manhã nós temos escola bíblica na minha igreja, depois tem a pregação. Se você crê, o Espírito Santo vai falar com você lá. Domingo à noite, 19 horas, 19h30, nosso culto lá na 7ª Rua, onde é a igreja até hoje lá. Vai lá que o Espírito Santo vai usar alguém para falar para você. E as pessoas vinham. Por que as pessoas vinham, pastor? Porque acreditavam no que ela diziam ou porque sabiam que ela vivia aquilo que ela estava dizendo? Sim. É muito diferente. Então, toda a eloquência que às vezes nós nos gabamos de ter dos nossos cursos, graduações, pós-graduações, isso vai ser esse título vai ser um peso e vai ser contra nós se nós não fizermos o que o Senhor nos mandou fazer. E o nosso exemplo humano disso, ele falou: eu preciso pregar o Evangelho. Foi-me dado essa incumbência. E ai de mim se não pregar o Evangelho. Então, voltemos à simplicidade, trabalhemos com o que a gente tem, façamos o que a gente pode fazer e devolvamos ao Espírito Santo o comando dessa igreja. Esse é o nosso papel. Uma outra palavra para ficar aqui e para a reflexão dos nossos irmãos. Uma igreja que tem dono, ela não tem senhor. Ela não tem senhor. E a nossa oração é que todo o trono, pastor, que foi levantado por um homem e para um homem se sentar, que ele seja derrubado. É Cristo que precisa reinar, da nossa menor até a nossa maior igreja. É Ele que tem que ter o comando. Se for de Goiás, Distrito Federal, ou se for de todas as igrejas do Brasil, qualquer uma delas, Ele precisa estar no comando. Amém. Que bênção, pastor. Muito bom poder ouvir isso. Bênção de Deus. Realmente, os desafios da igreja são enormes, são muitos. E é bom a gente poder ouvir isso de um pastor, é bom ouvir isso de um local que está agregado aí também à Convenção do Goiás, no Brasil e no mundo, né? As dificuldades praticamente são semelhantes, as mesmas, e vai dificultar uma coisa ou outra, mas no geralzão é isso mesmo que o senhor falou. Muito bom poder ouvir isso e essas dicas, né? Muito importante para nós, o pessoal que está assistindo a gente aí em casa.
uma bênção de Deus. A igreja no Amapá, que eu mencionei agora, que tinha lá, que congregava na garagem da casa do meu pai, hoje tem, se não me engano, 5 igrejas lá. Olha só, que começou de uma garagem, multiplicou em 5. Mas o que Deus faz? Ele transforma a igreja dele e dá um templo para ela. Entendi. Sim. O que Deus não se agrada? É que nós tenhamos templos reformados, ampliados, pintados, todos com mármore, mas ele não tem uma igreja que ele possa usar. Verdade. Então, dessa simplicidade do Amapá que a gente aprendeu no coração. O meu avô, ontem meu primo me lembrou uma coisa incrível. Ele lembrou a cor preferida do meu avô. As cores eram o azul e o branco. Certo. E eu tenho 49 anos, vou fazer 50 agora em maio. Eu lembrei de 40 anos atrás. Caramba. De uma toalha colocada em cima de uma mesa, escrito: uma semente me servirá. Olha só. De geração em geração. Uma semente me servirá. Se nós ousarmos nos calar, Deus levanta um outro povo, menor, sim, mais pobre, com menos inteligência, digamos assim, intelectual, sim, com menos poder econômico, mas esse povo que quer honrá-lo, não apenas com os lábios, mas com o coração, esse povo Deus vai usar. Eu não quero ser tirado daqui, eu não quero ser tirado. Eu não quero ser tirado desse lugar e dizer assim, não, uma outra pessoa vai vir, né? Não, eu não quero. Eu quero assumir essa responsabilidade, como diz o pastor João Leonardo Júnior, com tremor e com temor e fazer. Não porque eu sei, sim, mas porque eu sei quem foi que me enviou. Que te chamou. E uma coisa que eu aprendi ainda na minha adolescência, que me impulsionou, inclusive, para o ministério pastoral, certo, que eu achei que eu nunca fosse ser um pastor, por causa da minha condição intelectual, da minha condição... não tinha uma família influente na igreja e tudo, sim, mais. Mas o Senhor disse com muita tranquilidade e colocou isso no meu coração. Eu sou. Olha só, glória a Deus. Nós não cremos nisso? Cremos nisso. Que ele disse, quando Moisés perguntou, Moisés queria uma resposta, né, para dar para o Egito. Isso, qual nome vai ser? Não, para o Egito não. Só diga para eles que eu sou. Só que essa resposta não era para Faraó. Isso. Essa resposta era para Moisés. Glória, e eu entendo que se ele eu não preciso ser. Exatamente. Mas eu preciso crer que ele é. Uau, muito bom, pastor. Glória a Deus, que bênção. Graças a Deus. Uma pergunta para o senhor, pastor. A gente falou do desafio da igreja, mas uma pergunta aqui, para a gente fechar aqui esse bloco. Qual o maior desafio pastoral que o senhor enxerga, assim, do senhor, da parte do senhor, assim, como ministério? De repente lidar com as questões administrativas, como superintendente, existe uma demanda, aconselhar também com cuidado das pessoas, de pastorear a igreja local, enfim, as tarefas, atividades, enfim, estudar, atender a agenda, os compromissos. Qual é o maior desafio pastoral para o senhor hoje? Eu acho que está relacionado muito à questão de comunicação, de um contato com Deus. Na palavra que eu dei hoje, à tarde, com um amigo, com o Bruno, lá no Instagram, nós falamos a respeito de relacionamento com Deus. E se você observar, os rios mais turbulentos, eles têm uma característica. Certo. Eles são rasos. Então, se você quiser uma calmaria, uma tranquilidade, você precisa procurar profundidade. Entendi. Eu acho que o maior desafio meu como um homem, líder de uma igreja, presidente, como a gente chama, né? Sim. Presidente de uma igreja local. Tem 4 presbíteros lá. 4, e são abençoados, todos. Amém. 4, dentro da área específica. Uma liderança que foi empossada ainda em dezembro, agora para assumir agora 2023. Graças a Deus, organizada a igreja. E caminhando também com a convenção, já com projetos até o dia 28 de abril, que será a nossa ceia. O maior desafio pessoal, meu, da minha esposa, a gente junto nesse ministério, é a gente procurar um relacionamento com Deus. Amém. Que a gente encontre nele uma profundidade. Graças a Deus. E ele organiza todas as outras... Todas as outras, né, coisas ela organiza. Muito bom. Uma coisa, e eu tenho falado coisa assim pesada hoje aqui, né? Mas uma coisa que o Senhor me chamou muita atenção, aprendi com um pastor em uma palestra. Quando eu me envolvi, certo? Eu vou falar uma coisa que é triste, mas é verdade. Quando eu me envolvi com a igreja de uma maneira profunda,
eu me afastei de Deus. Entendi. De uma maneira muito triste. Entendi. Muito. Porque eu confundi no início do meu ministério que eu estava servindo a Deus trabalhando para a igreja. Entendi. E Deus não me chamou para servir a igreja. Deus me chamou para me relacionar com Ele. Para Ele me usar naquilo que Ele quiser. Amém. Para eu servir a igreja. E esse pastor que eu disse para você lá de Itajaí, ele disse uma vez: se você está se envolvendo com a igreja, amém, você está se envolvendo com a mulher de uma outra pessoa. Olha só. Porque essa mulher, ela tem noivo. Glória a Deus. E a gente considera como um dos maiores erros em um ministério pastoral é você se entregar para a igreja e você se afastar do noivo. Uau, e você perder o relacionamento com o noivo. Então, a gente não tem uma atividade constante, como nós podemos até ser criticados, mas nós temos procurado buscar um relacionamento com Deus para que o contato com a igreja seja profundo. Eu Amém. não quero pegar a minha Bíblia na sexta-feira à noite e ler um texto para pregar no sábado de manhã. Vazio de Deus. Vazio de Deus. Pela misericórdia do Senhor, a igreja pode receber de uma palavra que eu pregar. A gente prega bem, a gente conhece a Escritura, a gente cita os textos, sermão, a gente dá exemplo, tem a eloquência para falar. O irmão lá recebe, mas Deus não foi naquele culto. Isso. Exatamente. Entendeu? Você faz como um garçom que serve todo mundo com a bandejinha ali, e volta com fome lá para dentro da cozinha para buscar mais para servir. E o medo que um dia o pastor Abimael Cantumelo colocou lá quando ele pastoreava, morou na minha casa, pastor Abimael, e aprendi muito com ele. O medo que ele colocou no meu coração numa pregação de mais de 30 anos, eu lembro disso. Ele falou que Saul foi rejeitado por Deus, mas ainda governou mais de 15 anos. Olha só. Governou diante dos homens, mas Deus já havia ungido um outro rei. E eu não quero isso para a minha vida. Amém, eu não quero. E eu tremo diante de Deus de saber que eu estou fazendo alguma coisa para a igreja e estou me afastando de Deus por causa disso. Então, o segredo que eu considero que seja importante para o ministério é o relacionamento com Deus, glória a Deus, uma profundidade do nosso relacionamento com Ele, a busca do jejum, a busca da oração. E quando você chega na igreja, a igreja sabe que você está perto de Deus. Glória a Deus. A igreja sabe que você está perto de Deus. Que bênção. Muito bom, pastor. Muito bom. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim, pastor. Eu te agradeço muito aí pela tua visita, participação. Cara, aprendi demais. Que legal te ouvir aqui. Amém. Isso, eu creio que o pessoal que está em casa aí deve ficar impactado aqui com a nossa conversa, o nosso diálogo aqui. Que Deus abençoe grandemente o teu ministério, amém, pastor. Gente, você pode visitar a rede social aí do pastor, tá? Vai aparecer aqui embaixo, tá bom? Acompanhar ele aí nas redes sociais, a igreja que ele pastoreia também, a Convenção Goiás. Um abraço para toda a Convenção Goiás aqui do pessoal de Brasília. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Pastor, mandar um abraço para o meu pai e para minha mãe, que estão lá no interior do Pará, uma cidade chamada Terra Alta. Meu pai é um diácono, minha mãe é uma diaconisa, e na simplicidade deles, amém, na simplicidade deles é que a gente procura pregar glória a Deus, esse evangelho, né? Foi na simplicidade. Eu vi a minha mãe preparando o pão da ceia. Isso me deu um temor quando eu era adolescente, que eu nem ceiava ainda. Nossa. Ela ministrava de uma forma extraordinária. E o meu pai com uma sabedoria que você não tem noção. Você não tem noção. Ele mostra na simplicidade dele a maneira como nós precisamos viver o Evangelho. Mandar um abraço para eles e dizer que amo de todo o meu coração. Amém. Deus abençoe. Pastor, para a gente encerrar, deixa um recadinho aí para as pessoas. A gente tem como lema uma filosofia do nosso podcast aqui, do nosso programa aqui de Brasília, um recado encorajador para as pessoas a imitarem Jesus. De repente tem alguém que está passando por alguma dificuldade no ministério, ou como pastor, ou líder, ou na igreja local, achando que tudo é só rosas, né? Então deixa um recadinho pessoal e a gente encerra aqui com a graça de Deus. Amém. É muito importante você ler o Evangelho e você vai, na leitura do Evangelho, você vai fazer uma descoberta extraordinária. Você vai ver que Jesus nunca duvidou de quem ele era.
Nunca. Lá perto da morte dele, o maior político daquela época disse: olha, eu tenho poder para te livrar da morte. Ele poderia ser livre com uma única palavra, mas ele olhou para aquele homem e disse para ele: nenhum poder você teria se o meu pai não tivesse permitido que você tivesse, se o meu pai não tivesse dado lá do alto. Então, em nenhum momento da vida dele, Jesus duvidou de quem ele era. Esse é o nosso maior desafio. A gente conhece Deus, a gente conhece Jesus, sabe que é o Espírito Santo que comanda a nossa vida, mas a gente não sabe quem a gente é. A gente está perdido ainda, às vezes, dentro da igreja, dentro de um ministério. A gente sabe o que a gente já passou, de onde a gente foi tirado, mas agora, na melhor fase das nossas vidas, a gente se perde dentro de nós mesmos. E às vezes a gente duvida do que a gente está fazendo e a gente desconfia que não sabe para onde a gente vai. Então eu quero que você pense por alguns instantes, quando Jesus estava naquele barco com os discípulos, que começou a chover, o vento começou a soprar, as ondas tão fortes, talvez tenha até parado a chuva, mas o vento açoitava o barco com as ondas do mar. As ondas batiam como se fosse um chicote. Os discípulos esqueceram quem eles eram e começaram a gritar. Acordaram Jesus dizendo: mestre, se o Senhor não fizer alguma coisa, esse barco vai afundar. Olha a ousadia dos discípulos, disseram: Senhor, nós iremos morrer. Quer dizer, o Senhor vai morrer. Se o Senhor não fizer alguma coisa, esse barco vai afundar. Jesus levantou o vento, levantou lá, foi para a proa do barco, estendeu a mão. Eu imagino uma cena lindíssima dele dizendo: vento, te cala, mar, aquieta-te. E eu vou falar de uma forma poética agora, porque a Bíblia não menciona isso. Mas o vento e o mar ouviram a voz de Jesus e lembraram daquela voz lá do princípio, quando o próprio Deus disse: haja. Era Jesus que estava, ele era o verbo, Jesus era o verbo. E sabe o que eles fizeram? Quando eles souberam que era Jesus que estava falando, eles se aquietaram. Só que Jesus olhou para os discípulos e disse: por que vocês estão tão tímidos? E essa palavra no grego não é que eles estavam tímidos, eles foram covardes. Só que o maior milagre, e eu quero encerrar com essa palavra, o maior milagre que Jesus estava pedindo para eles fazerem não era levantar a mão e acalmar aquela tempestade. É lembrar de quem era Jesus e de que Jesus estava naquele barco e lembrar quem eles eram. Quem eles eram. E agora Jesus disse que eles deveriam ter tomado uma postura. Qual era essa postura? Se o mar não se aquieta, se o vento não se cala, era que cada um deles pegasse o seu travesseiro e fosse deitar ali do lado de Jesus. Porque se o mestre está dormindo, por que eu estou desesperado? E tem um hino maravilhoso que eu aprendi desde criança, que as ondas não podem a naufragar. Aquele barco que leva o Senhor, o Rei do céu e do mar. Então o nosso maior desafio é nós lembrarmos de quem nós somos, de onde foi que o Senhor nos tirou e por que foi que Ele nos tirou. E esse caminho que nós estamos vivendo agora é para a eternidade. Amém. E nós estamos vivendo aqui nos últimos dias da humanidade. E que quando Ele voltar, ele vem buscar um povo que se dedicou a buscá-lo, a honrá-lo e a servi-lo de todo o coração. Então eu preciso saber de onde foi que eu vim, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber o preço que foi pago por mim. Amém. Mas acima de qualquer outra coisa, eu preciso saber para onde eu vou. E para onde eu vou determina as pessoas que vão comigo. Para onde eu vou determina a velocidade que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo e o Deus que eu estou servindo. Amém. Uau, pastor, que bênção, cara, nunca ouvi isso, muita coisa que você falou aí, que legal, muito bom recado, encorajador para todos nós. Que Amém. Deus te abençoe, pastor, grandemente, teu Amém. Ministério, tua família, a igreja, toda a Convenção do Goiás. Um abraço enorme a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe Amém. Você, pastor. Um grande abraço para a Convenção Goiás, obrigado pelo carinho, Amém. Pela oportunidade.
eu digo para todas as igrejas que eu vou, e eu quero dizer para o Vila Nova agora, obrigado por vocês deixarem eu ser o pastor de vocês. Glória a Deus. Porque eles recebem a gente com muita alegria, como foi lá no Floresta, como foi no Jardim Curitiba, quando eu comecei lá no Veracruz, quando eu fui lá para o Esmeralda, Jardim Madrid, Independência Mansões, a primeira que me recebeu como pastor mesmo, lá titular, Caldas Novas, e lá no Pará também, né? As igrejas família, que eu pastoreei, né? Foi um povo abençoado. E a gente tem Goiás aí no nosso coração. Glória a Deus, isso aí. Pessoal, Deus abençoe sua vida. Nossas redes sociais, Promessista DF, está aparecendo aqui no nosso rodapé. Só o nosso convidado a inscrever, seguir a gente, comentar, postar foto, marca a gente. Se inscreve no nosso canal, não apenas assiste a transmissão, mas se inscreve, apoia a gente nessa missão, a proclamar aí com essa ferramenta, que eu tenho certeza que se você assistiu esse podcast hoje, você foi impactado aí para imitar Jesus, continuar firme no teu ministério. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, e até a próxima terça-feira, às 21 horas, em nome de Jesus. Graças e paz, pastor. Deus abençoe. Graças e paz, pessoal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.